Bem-vindos a mais uma Conversa de Peso. O nosso convidado hoje tem 40 anos, é filho de Nelsone Capaverde e Silvia Doroteia de Almeida. É casado com Tatiana Lenin de Almeida e tem 2 filhos, o Mateus e a Camila. Nosso convidado tem graduação em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, especialização em otorrinolaringologia, residência médica no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, título de especialista em otorrinolaringologia, Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Tem pós-graduação em Medicina Estética e Cirurgia Estética Facial, pelo Ministério da Educação e Cultura e IBPG São Paulo. É membro da Academia Brasileira de Cirurgia Plástica da Face, colaborador do setor de cirurgia estética facial do Serviço de Otorrinolaringologia e CCP da PUC Rio Grande do Sul. Bem-vindo ao nosso programa, Dr. Nelsone. Obrigado, Degírio. Um período bem propício para se falar com o otorrino, né? É no inverno que as pessoas têm maiores problemas respiratórios? Com certeza, Degírio. E que mais sofrem? Com certeza. Nessa época do ano, você tem alguns fatores que levam a isso. Primeiramente, assim, com o clima mais frio, as pessoas têm uma tendência a ficar muito mais em ambientes fechados. Os ambientes fechados, eles propiciam contato entre as pessoas. E esses contatos, quer sejam diretamente por toques, por gotículas de saliva, acabam aumentando também a contaminação e aumento da incidência, assim, das doenças infecciosas da via aérea superior nesse momento. Então, o inverno é ruim mesmo, né? Mesmo, né? As pessoas com obstrução nasal podem ter esse diagnóstico precocemente detectado? Sim, sim, existem causas de obstrução nasal que já se apresentam nos primeiros dias de vida. Isso são causas geralmente assim de urgências respiratórias, de urgências de via aérea superior. A criança, ela não sabe ainda respirar pela boca, assim, ela demora para aprender isso. Então, por questões anatômicas, nos primeiros meses a respiração pelo nariz ela é fundamental. Existem algumas alterações que são congênitas, que são chamadas, por exemplo, uma bem mais comum, que é a atresia de coanas. A coana é a abertura do nariz na parte posterior. Algumas crianças já nascem com isso fechado, certo? E já num primeiro dia você consegue fazer um diagnóstico. Existem hoje meios diagnósticos através de fibras ópticas, com aparelhos de 2,7, 3 milímetros, que conseguem nos deixar ver toda a cavidade nasal em detalhes, mesmo com o dia de vida. Mas é óbvio assim, que é na população adulta que isso tem maior prevalência hoje em dia. Perfeito. Daí, que tipo de danos a obstrução nasal pode causar ao longo do tempo nas pessoas e se não tratado de forma correta? Bom, desde aí nós temos que daí dividir o grupo em pessoas que já têm a face formada e pessoas que estão a face em formação. Você pega um grupo basicamente pediátrico, até os 8 anos de vida, assim, é quando você tem assim, aquela chance máxima de mudar a formação de face de uma criança. Quando você pega uma criança chamada respiradora oral, que ela respira basicamente pela boca, e até pode respirar um pouco pelo nariz, mas predominantemente pela boca, você tem uma série de alterações que vão acontecendo ao longo do tempo. O nosso protótipo disso, famoso, é o Ronaldinho Gaúcho, certo? Uhum. Então, certamente, sim, um respirador oral na infância. Você vai tendo assim o rosto mais afilado, o queixo jogado para trás, a arcada dentária ela jogada para frente e, muitas vezes, dependendo do grau assim de obstrução, existe um acavalamento dos ossos. Então, que vai gerar para a criança assim, problemas não só em termos de qualidade de vida, mas também assim um problema posterior
de recuperar aquela face mal formada. Olha quantas pessoas hoje têm tratamento ortodôntico, têm indicações de cirurgias ortognáticas da musculatura, da camada óssea assim, do nosso rosto. E influencia na fala também, né? Porque o Ronaldinho a Sim, gente percebe sim. que ele tem um problema de dicção, né? Uma fala normal, ela tem que ter uma ressonância normal, como eu estou fazendo. Um paciente com fala nasalada, ele vai ter uma voz mais ou menos nesse sentido. A voz fica diferente, certo? Então, a criança vai ter uma certa dificuldade depois. E, claro, se você não consegue respirar bem, respirar e falar ao mesmo tempo, acaba ficando complicado. Isso. E o paciente que tem a obstrução nasal necessita necessariamente de corrigir via cirurgia ou tem como tratar diferente? Sim, sim, tem maneira de tratar de maneira diferente. Por exemplo, assim, existem formas de obstrução nasal causadas por rinite. A rinite ela pode fazer um edema, que é um inchaço na parte interna do nariz, e esse inchaço obstrui a respiração. Praticamente hoje, certo, o paciente que eu mais vejo é o paciente com obstrução nasal. E eu sou um cirurgião. De cada 10 pacientes que eu vejo, acho que uns 2 ou 3 no máximo, ainda porque já vêm referidos, eles vão acabar em cirurgia. O grande maioria dos pacientes, com tratamento clínico, fica com seu sintoma sanado resolvido. Eu acho que o senhor já respondeu, mas vamos lá. Quando e em que faixa etária já é possível detectar um problema como obstrução nasal? O senhor me disse já logo ao nascer, né? Isso, e mesmo crianças pequenas, depois de gerir esse diagnóstico, ele pode ser feito de outras formas. Tradicionalmente, se usou muito raio-x para fazer diagnóstico de uma coisa chamada aumento das adenoides. O aumento das adenoides, também chamado de carne esponjosa, de maneira popular, existe um tecido no fundo do nariz que é parecido com a nossa amígdala. Esse tecido chama adenoide. E essa adenoide tem uma função imunológica numa fase bem inicial da nossa vida. Depois de alguns anos, ela já não é mais tão importante. Os anticorpos do sangue eles já fazem uma função muito melhor do que a adenoide e a própria amígdala mesmo. Só que em algumas pessoas, adultos, jovens ou crianças, existe um aumento dessa adenoide, causando um bloqueio na região posterior do nariz. E esse bloqueio ele pode ser feito, o diagnóstico, através de um raio-x. Mas assim, o que você tem hoje através de fibra óptica, você tem um diagnóstico muito mais acurado. De parte, nós médicos temos um pouco de culpa em relação às crianças que hoje acabam tendo cirurgia postergada, porque algumas décadas atrás, nós, por não termos outras medicações, por não termos assim meios diagnósticos melhores, nós tínhamos uma tendência cirúrgica muito maior. Então, há décadas atrás, se operava amígdala adenoide de maneira muito mais frequente. E isso criou um certo rechaço assim, em familiares, até mesmo profissionais pediatras, por exemplo, de não encaminhar um paciente para um otorrino. Por quê? Por medo que chegou no otorrino vai ter uma cirurgia. Então, isso não chega a ser uma verdade hoje. A tendência é muito mais não cirúrgica, mas existem cirurgias, sim, existem cirurgias bem indicadas. Além de obstruir o nariz, uma adenoide aumentada, ela também propicia um acúmulo de bactérias que vão dar sinusites de repetição na infância. Então, essa fase pediátrica, assim, é uma fase muito importante da vida. Eu sempre tive muito problema de garganta, né? Dor de garganta, inflamação de garganta e tal. E um dia o meu médico disse, Dejeiro, o teu problema é porque tu respiras pela boca. A garganta é vítima de um outro problema, né? E eu tenho esse tal de desvio de septo aí e tal. Por exemplo, é o que eu vi na entrevista que o senhor deu para uma colega. É isso, eu tenho desvio de septo, eu ronco, respiro pela boca e espirro muito durante o dia. Todos os dias, né? Sim. Assim, uma vez por dia eu tenho crises de espirro violentas e tal. E todo mundo que eu falo, né, me diz que é em função desse tal de adenoide, o desvio de septo, sei lá o quê. É isso mesmo, será? Geralmente as coisas não são causadas por um motivo somente.
Por exemplo, vamos dividir o teu problema em partes menores para solucionar melhor, tá? Então, você tem um problema que é a obstrução nasal. Não é uma consulta, doutor, tá? Não, eu sei, mas vamos dizer assim que fosse... Não é o Dejair, então, é uma outra pessoa hipotética. Hipoteticamente falando. Falar, tá? Então, vamos dizer um adulto com o nariz obstruído, certo? Ele pode ter mais de uma causa para obstrução. O desvio de septo ele é presente em 70% da raça caucasiana. Se eu fosse operar todos os desvios de septo que eu visse na minha vida, eu não fazia mais nada da vida, inclusive nisso, não dormir, não comer, nem nada, certo? Uhum. Mas o fato assim que o desvio de septo que vale a pena operar são aqueles que obstruem a respiração. É óbvio, por exemplo, assim, hoje foi feita uma cirurgia numa menina, né, e ela fez uma plástica no nariz, ela tinha um desvio que não era tão obstrutivo, mas não tem o mínimo sentido deixar um desvio no paciente que está sob anestesia geral operando o nariz, certo? Sim. Mas, a grosso modo, assim, se tem um desvio obstrutivo, você vai levar para a cirurgia, certo? Por quê? Porque não tem nenhuma medicação que vai fazer a cartilagem ou o osso desviar. Mas também é verdade que pessoas que têm coceira no nariz, espirros, aquela coriza, certo? E também têm o nariz obstruído, eles podem ter o desvio e também um inchaço, um edema dentro do nariz que vai piorar a respiração. O que você vai fazer? Eu me considero um prestador de serviço especial, certo? Especial por quê? Porque tem uma relação médico-paciente envolvida. Mas eu falo para todo mundo que senta na minha frente, olha, você tem um problema e eu estou aqui para te ajudar a achar a solução. E essa solução ela tem que ser do mais simples para o mais complicado. Então, se você considerar uma cirurgia como tendo uma anestesia local ou geral, mas tendo uma anestesia e tendo corte, ou seja, risco de sangramento, você vai partir para uma coisa primeiro medicamentosa. Hoje, o tratamento da rinite ele é muito diferenciado do que eram décadas atrás. Existem vários fármacos antialérgicos, mas o que tem o maior efeito na mudança da rinite chama corticosteroide. O corticoide, quando você fala para alguém, a lembrança são sempre os efeitos adversos. Porque a pessoa vai lembrar daquela época que o corticoide era usado muito em doses altas, via oral, ou injetável, ou intramuscular, e isso causava realmente esse aumento de peso, aumento de pressão, alteração do açúcar do sangue, alteração osteoporose, certo? Hoje você tem formas de corticoide que agem no nariz, desincham o nariz por dentro e controlam aqueles sintomas irritativos da rinite e com remédios com uma absorção menor de 0,01%, ou seja, você tem segurança. Hoje você tem trabalhos mostrando em faixas adultas e pediátricas que o uso do corticoide ele, durante um ano, pelo menos, certo? Ele não altera peso, não altera hormônio, não altera taxa de crescimento e muito menos imunidade. Então, são coisas que realmente assim modificam a trajetória de alguém que tem o nariz entupido. Quem nunca teve o nariz entupido e respira bem aí do outro lado, eu vou fazer uma seguinte proposta. Tranca o nariz, não precisa trancar todo o nariz, tranca 50% aqui, ó. E fica 1 minuto respirando desse jeito. E aí pensa qual é o sentimento de respirar esse 1 minuto. Ou lembra quando esteve com uma gripe, um resfriado forte com o nariz entupido. Pega aquele minuto, multiplica por 60. Pega aquele 60, multiplica por 24. Aqueles 24 por 7 dias, aqueles 7 dias assim por várias semanas e pensa o que é viver uma vida com o nariz entupido. Então, eu atendi uma senhora uma vez que ela tinha 81 anos. E naquela época, eu contraindiquei uma cirurgia dela. Ela tinha pólipos no nariz, que é uma outra situação, é um tumor benigno acaba sendo. Ela tinha 81 anos. E eu disse para ela, olha, eu acho que a senhora não devia operar, porque a senhora tem 81 anos, e devia, sim, reconsiderar outras formas de tratamento. Porque eu sabia, sim, que não eram tão efetivas. Bom, aos 83 anos, ela me volta na frente, com uma indicação de cirurgia de uma outra colega. Eu opero por indicações de outros colegas também, e com uma pilha de exames pré-operatórios liberando ela para a cirurgia. Eu me lembro hoje ainda, certo, quando ela entrou na sala, deitada na sala de cirurgia, certo, com enfermeira, circulante, anestesista, o hospital assim com retaguarda de UTI, claro, tudo perfeito. E ela falou a seguinte frase: há 2 anos atrás, eu tinha 81 anos, o Dr. Nelsoni não quis me operar porque eu estava velha. Hoje eu tenho 83 anos, estou 2 anos mais velho, o Dr. Nelsoni está tendo que me operar. Então,
O que isso tem a ver, assim? Porque é engraçado, mas na verdade faz você pensar. Eu acho que a gente não pode fazer todo ano as coisas como você fazia no ano passado. Você tem que procurar melhorar. E uma das coisas que eu melhorei é saber, assim, que o nariz entupido não tem idade. Hoje em dia, muito mais do que a idade em si, nós nos preocupamos com o status funcional do paciente. Uma coisa é um paciente com 80 anos que não tem problema nenhum de saúde, uma hipertensão leve. Um paciente de 40 anos, ele pode ter, da minha idade, pode ter um infarto e o risco cardiovascular dele ser completamente diferente para a cirurgia. Então, tem que se pesar isso hoje também. A cirurgia de desobstrução nasal é uma cirurgia complicada, tem riscos, mas isso o senhor vai me responder depois do nosso intervalo. Vamos fazer uma pausa para as mensagens dos nossos apoiadores e voltamos em seguida com o Dr. Nelsoni.